Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. Diz assim o texto: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Olha só, irmãos, hoje nós vamos então falar sobre essa palavra aqui. Como eu falei para você, nós ministramos essa palavra na quinta-feira lá em Santo Antônio. E Deus deu um entendimento bom para nós lá e creio que vai dar aqui também. Amém? Olha só, na verdade, o que o Paulo está declarando nessa palavra? Está declarando o quê? Que quando ele está com desafios, quando ele está com problemas, ele tem uma oportunidade de se aproximar de Deus. Ele viu ali uma oportunidade dele chegar mais perto de Deus. E isto, como eu falei no comecinho ali, irmãos, isso é fato. Isso é fato. Quando a coisa aperta para o nosso lado, para mim, para você, a gente busca mais Deus. Isso é do ser humano, é automático. Quando as coisas andam bem na nossa vida, tudo certo, as coisas estão andando bem tranquilo, não que a gente abandona Deus, mas aquela busca, ela diminui bastante. A gente já não busca Deus da mesma forma que quando existe uma dificuldade, existe um problema. Essa é a verdade. Então, só que é importante nós entendermos isso aqui. É importante nós entendermos essa palavra aqui, irmãos, porque acontece assim, olha só, muitas pessoas, quando surgem os problemas, quando elas estão na igreja, que surgem as dificuldades, surgem os problemas, o que elas fazem? Automaticamente, algumas se afastam de Deus. Elas pensam errado, elas pensam assim, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está se agradando de mim, eu estou indo na igreja, estou fazendo as coisas como tem que ser feito, e surgiu esse problema na minha vida. Então, muitas pessoas pensam assim e acabam se afastando. Talvez por isso muitos abandonam a fé. Porque às vezes surge um problema e elas se afastam de Deus. Irmãos, se você observar aqui, esse problema ele surgiu na vida do Paulo porque Deus permitiu. Deus permitiu que surgisse aquela situação contrária na vida dele. Então, olha só, nem sempre, quando surge um problema na nossa vida, é porque Deus não está nos ouvindo ou é porque nós estamos em pecado, nem sempre. Claro que os problemas eles são criados por quem? Pelo diabo. Porque você observar aqui, fala que um demônio tirava a paz do Paulo, né? Ele diz que esse mal esbofeteava o Paulo, né? Então os problemas são criados por forças do mal, mas muitas vezes acontece pela permissão de Deus. O diabo ele quer botar você para baixo, ele quer destruir a tua vida. Só que aí é que ele se dá mal quando alguém é da fé. Quando ele surge os problemas, cria problemas, situações para derrubar você, para botar você para baixo. Se você usa a tua fé e busca a presença de Deus, né, vai acontecer uma coisa interessante. A presença de Deus vai crescer sobre a tua vida. A presença de Deus vai crescer sobre a tua vida. E diante daquele problema que surgir, parece que você está fraco, está impotente. Mas a Bíblia fala que quando nós nos sentimos assim, aí é que nós estamos fortes.
Significa, quanto mais nós estarmos, então, clamando e buscando a Deus, mais a presença dele vem sobre a nossa vida. Por exemplo, quando eu me converti ao Evangelho porque eu tinha um problema, né? Algumas pessoas vêm para Jesus pelo amor, né? Vem para a igreja, acaba sendo tocado, às vezes não tem problema nenhum e acabam ficando na fé. Mas isso é muito raro. A maioria das pessoas que vêm para a igreja é porque tem algum problema. No meu caso não foi diferente. Eu estava numa opressão grande, o diabo me oprimia, e eu comecei a buscar a Deus. E na hora que veio aquela opressão, aquele mal-estar, eu não entendia aquilo, né? Eu não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Mas eu não deixava de buscar a Deus, eu buscava a Deus para Deus resolver aquele problema. Foi onde, nessa busca incessante de Deus, foi onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu tinha um problema, mas eu estava buscando a Deus para resolver aquele problema. E nessa busca eu me aproximei de Deus, me santifiquei cada dia mais, e a presença de Deus veio sobre mim, e o Espírito Santo dele, eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, sempre que surgir uma dificuldade, um problema, você tem que cada dia buscar mais a Deus, não desanimar, não desistir. Porque a fé, olha só, a fé que Deus deu para mim e para você é para isso, é para você ser mais que vencedor neste mundo. Então, quando surge a dificuldade, um problema, às vezes na família, um problema, às vezes até mesmo nas finanças, busca a Deus de todo o teu ser, de todo o coração, você vai resolver aquele problema e a presença de Deus vai crescer sobre a tua vida. Quer ver? Tem um texto lá no livro de Tiago, que eu falei para você, se você quiser abrir lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago é bem no finalzinho da Bíblia. Se você pegar de trás para diante, aí vai ser mais fácil. Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 2. Tiago 1, 2. É uma palavra muito interessante aqui, que vai nos dar concordância do que eu estou falando aqui, amém? Amém? No meu subtítulo está escrito assim, os benefícios das provações. Então, olha só, ele está dizendo os benefícios da provação. O que é uma provação, né? O que é uma dificuldade que nós temos? É quando as coisas não estão indo bem. Nós temos, muitas vezes, a nossa fé ela é provada. Os benefícios nas aprovações, os benefícios das provações. Diz assim o versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha isso aqui, irmãos. Quando surgem as provações, muitas pessoas ficam como? Elas ficam tristes. A maioria fica triste quando está passando por uma dificuldade. Aqui fala que é para nós termos alegria quando tivermos ventos contrários. Porque ali há um propósito de Deus, né, sobre a nossa vida. Diz assim o texto, no versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Amém? Então, o que quer dizer esse texto aqui? Esse texto está querendo dizer o quê? Que eu e você, Deus quer que eu e você viemos crescer espiritualmente. Ele quer que nós viemos ter um crescimento espiritual, uma experiência com Deus, né, para que nós possamos crescer espiritualmente. Aí não vai ser qualquer coisa que vai abalar você. Qualquer situação contrária que surge, você tendo uma experiência com Deus,
né, resolvendo um problema através da fé, você vai saber que existe um Deus no céu que resolve problemas. Mas esses problemas que surgem na nossa busca no dia a dia, que surgem na nossa vida no dia a dia, elas vão ser resolvidas através da nossa busca, da nossa fé. Vai ser resolvida aquela situação e a presença de Deus vai crescer sobre nós. Então aqui fala que é para nós o quê? Para nós ficarmos tristes quando surge alguma situação, não, é para nós ficarmos alegres em meio às aprovações. Então Deus ele está no controle da vida de todo aquele que crê nele. Então ali o Paulo, como eu falei antes, ele via uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. E é fato e é verdade, por experiência própria. Como eu falei antes, quando surge a dificuldade, a gente se volta mais para Deus. Isso é fato. Isso é fato. É a mesma coisa que quando alguém tem algum familiar nosso doente, né? Esses tempos meu pai não estava muito bem, eu pedi oração para as pessoas, até o Vitor Hugo foi lá fazer uma oração por ele, eu fui lá. E então a gente pede oração quando tem algum familiar enfermo, né, da nossa família, com alguma dificuldade. E, na verdade, a gente deveria pedir oração sempre pela nossa família, principalmente ainda quando não é salvo, para Deus salvar a nossa família, que é a maior obra que acontece. Então, sempre que então surge uma situação, nós usamos a nossa fé. Então, o que Deus está falando com nós aqui nessa noite? Quando surgir um problema, talvez você está passando por um desafio, uma dificuldade. Deus está falando com você nessa noite para você buscar a presença dele, ele vai resolver esse problema e ainda vai crescer a presença dele sobre a tua vida. É assim que funciona. Você vai ter uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência muito forte com Deus, né? Quando eu estava naquela opressão. Tive uma oportunidade, na hora eu não entendia. Na hora que surgiu aquele problema na minha vida, eu perguntava para Deus, mas o que eu fiz para estar passando por essa situação aqui? Na hora eu não entendia. Depois que passou, eu agradeci a Deus. Obrigado por ter permitido aquela situação, porque senão eu não teria me aproximado de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, Deus começou a revelar a palavra para mim. Eu comecei a ter mais comunhão com Deus, através de um problema que eu tinha. Foi assim que eu me converti. E foi assim que Deus me ensinou muitas coisas. E Ele quer ensinar para você muitas coisas. Então, a palavra hoje, nessa noite, não é para nós nunca retroceder em meio às dificuldades. Sim, cada vez buscar mais a Deus, para que Ele possa manifestar o poder dEle e para que também, né, você venha ter uma experiência grande com Deus, você vai ver que a presença de Deus vai crescer sobre a tua vida. E é o que o Paulo falou ali, até nós estávamos lá no culto, irmãos, na quinta-feira, se você observar quando a gente está jejuando, observa quando você começa a fazer um jejum lá na tua casa. Quando a gente faz um jejum, né, parece que a gente fica tão fraco, né? Já notou? Mas ali quando você está jejuando e orando, você está fraco carnalmente, mas espiritualmente você está ficando forte. É isso que o Paulo dizia, eu sou forte, quando eu estou fraco eu sou forte. Quando a minha carne está fraca, espiritualmente eu estou forte. Então a vida cristã é assim, né? Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Ele vai poder revelar o propósito dEle na nossa vida, mais Ele vai falar com nós e o Espírito Santo vai crescer sobre a vida de todos que buscam a presença dEle. Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu ministrei lá na quinta-feira, eu estava aqui atrás orando e pedindo uma palavra para Deus e lendo a Bíblia, e surgiu essa palavra aqui, incentivando as pessoas a não desanimar em meio ao vento contrário, mas sim, busquem a Deus, busquem a presença de Deus. Amém? Deus é poderoso, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E faz. Eu estava pedindo para Deus me libertar daquela opressão, Ele fez muito mais, Ele me batizou com o Espírito Santo dEle. A palavra se cumpriu na minha vida aquele dia. E vai se cumprir na tua vida também. Amém, irmãos? Então, essa busca de Deus para resolver problemas é bom para nós. Então, às vezes, os problemas estão surgindo lá. Não criou aquele problema. Ou porque Deus não ama você, ou porque Deus abandonou você. Então, muitas vezes, por que Deus permitiu aquela opressão na minha vida lá? Né? Para mim poder crescer espiritualmente. E eu cresci espiritualmente. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas, né, para que nós possamos crescer espiritualmente.
Amém? E às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para nos trazer livramentos também. Amém, irmãos? Eu estava olhando hoje alguns comentários de algumas pessoas que trabalhavam naquele prédio que caiu lá nos Estados Unidos, em 11 de setembro. E aí eu estava lendo ali, alguém colocou no Facebook ali, eu estava lendo o relato de algumas pessoas que tinham escritório e trabalhavam lá e que não morreram. Um se atrasou, o outro estragou o carro, o outro não sei o que tem, o outro filho atrasou, o outro carro estragou. Então, naquele momento ali, Deus estava dando o quê? Um livramento. Se eles estivessem lá, eles iam morrer. Então, às vezes acontecem umas coisas contra a gente, fica bravo, irritado, e às vezes ali tem a mão de Deus permitindo aquilo ali para que a coisa pior não aconteça lá na frente. Porque nós temos, se você está na presença de Deus, você crê em Jesus, Deus está no controle da tua vida. Então, aquelas coisas ruins que acontecem ali, é Deus dando um livramento de coisa pior, às vezes, lá na frente. Eu nunca esqueço, irmãos, eu morava em Parobé, e olha que eu não era da fé, mas a minha mãe orava muito por mim. Eu morava assim, eu morava numa casa nos fundos. E aí, eu ia sair aquele dia, peguei, fechei a porta e ia saindo. Bem na frente da casa tinha um pé daquela, agora eu não vou lembrar o nome, de uma frutinha que dá vermelhinha, que dá uma sombra boa. João Bolão. Não, é João Bolão, que é uma árvore que dá grande, né? E aí, bem na casa ali, na frente da casa, tinha aquela árvore. E quando eu saí de dentro de casa, eu saí na rua, me deu uma dor de barriga, eu tive que voltar correndo. Eu entro no banheiro, eu só vejo o estrondo. Bum! Tinha uma borracharia na esquina, deu um ventão, estava dando viração, o telhado bateu naquela árvore, aquela árvore arrancou inteira, caiu inteira. Talvez era o momento que eu ia passar lá naquela árvore e ia cair por cima de mim. Foi só entrar no banheiro com a árvore. Então eu estava fechando a porta para sair. E ali eu não era de Jesus, mas ali eu vi um livramento de Deus. Na hora me deu uma dor de barriga. E só entrei no banheiro e deu aquele estrondo. Então, às vezes acontecem algumas coisas, nós temos que agradecer a Deus. E às vezes a gente espragueja, né? Por que isso deu errado? Ali, às vezes, está um livramento. Lá na frente, Deus sabe Deus sabe todas as coisas. Então, Ele às vezes está nos livrando de algo pior lá na frente. Amém, irmãos? Então, veja bem, o texto que eu citei antes ali. Deus faz muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Então, ainda que era um desafio que eu estava passando, eu estava clamando para ser livre, mas Deus fez mais. E assim vai acontecer contigo, com qualquer pessoa que se volta a buscar a presença de Deus. Amém, irmãos? Então eu vou deixar essa palavra para você aqui. Não sei que hora nós temos aí. Quem é que tem relógio aí? 6:45. Temos dentro do horário, amém? Então, irmãos, nós vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração aqui. Tem o óleo aí? O óleo está aqui? Acho que eu usei para ti. Pega lá. Pega lá. Está lá em casa. Levei para Santinho. Olha só, nós vamos orar. Márcio foi lá buscar um óleozinho para nós ungir com óleo aqui. Na verdade, está terminando o meu óleo de unção, mas nós vamos aproveitar, vamos ungir os irmãos aqui, para que Deus venha nos abençoar, amém? Olha só, amanhã de manhã nós temos um jejum aqui das 8 às 10 horas da manhã, amém? E você é o nosso convidado, está aqui com nós orando e jejuando amanhã. Vai estar frio amanhã de manhã com certeza, mas nós vamos ligar esses 2 ares aqui, vai esquentar aqui, amém? Então, às 8 horas nós vamos estar aqui orando e jejuando amanhã. E claro que Deus vai nos abençoar, vai nos fortalecer. Amém? Nós trocamos, né, era para ser no sábado passado, como era dia das mães, daí a gente trocou para esse sábado agora, para esse domingo agora. Era para ser domingo passado, a gente trocou para esse domingo. Amém? Hoje você com óleo, vamos cantar um cântico aqui.
Deus está. Aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode. Deus está aqui, aleluia. Tão certo que eu respiro, tão certo como a manhã canta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olha só, nós vamos à oração agora. Você vai fechar os seus olhos, você que está aqui, a pessoa que está em casa, e vamos falar com o seu Jesus agora, amém? Então fala assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico a Ti, agradecido por essa palavra. Jesus, perdoa a minha vida de todos os pecados que eu cometi. Que o Teu sangue venha me purificar do alto da cabeça até a planta dos pés. Que a Tua presença venha crescer sobre a minha vida. Que o Teu Espírito Santo venha colocar paz no meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Olha só, eu vou orar aqui e você vai fazer a tua oração aí, amém? Vamos levantar um clamor aqui diante de Deus nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco, meu Pai, aqui a Tua presença neste momento. Pedimos, Pai, que os céus venham abrir aqui ainda mais nesse ambiente. Que os céus venham se abrir, meu Pai, sobre todos que se encontram aqui nesse ambiente e que estão nos assistindo. E eu te peço, meu Pai, faz todos nessa noite, todos livres de toda amarra, de toda acusação, meu Pai, de toda opressão, de todo mal. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós clamamos para que essa pessoa venha ser livre, para que o Senhor possa agir em todas as áreas da vida dela. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, Pai. Esses espíritos que até aqui prenderam, amarraram, espíritos acusadores, essa pessoa rejeitou vocês aqui nessa noite em casa. Eu amarro vocês aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Vão embora, saiam daí com toda a acusação de vocês. Essa pessoa, meu Pai, passou a ser livre aqui em casa de toda e qualquer acusação. Então nada, meu Pai, pode impedir nessa noite o Teu mover, o Teu agir na vida dessa pessoa. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que eu compro a briga dela no mundo espiritual e eu amarro aqui, Senhor, todos os espíritos contrários que têm se levantado contra essa pessoa. É do maior ao menor que eu amarro vocês, demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, vão embora, soltem essa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a força contrária, saiam fora da vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus. Onde há uma angústia na alma, uma ansiedade, uma inquietude, eu amarro você, demônio, que tem
trazido esse mal-estar. E no nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora com esse mal-estar na alma dessa pessoa. Saiam daí com esse mal-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro todo o mal, meu Pai, que tem sido invocado contra a vida dessa pessoa. Toda maldição lançada é amarrado, é quebrado o encantamento. E no nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora, soltem a vida dessa pessoa agora. Os espíritos, meu Pai, que têm trazido opressões na madrugada, que têm tirado o sono, que têm trazido a insônia, o medo, vocês, demônios, são amarrados agora. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora, soltem a vida dessa pessoa agora. Toda enfermidade no corpo físico, nós amarramos vocês, espíritos de enfermidades. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora, saiam daí com esse mal-estar, com essa dor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, a Tua palavra declara, Senhor, que o Senhor Jesus, Ele está no nosso meio. Então eu peço, meu Pai, eu peço a Ti, meu Senhor, que o Senhor venha passar sobre cada vida, aqui em casa. Age, meu Senhor, na vida de todos que se encontram aqui em casa. E tira, meu Senhor, tudo aquilo que resistiu até aqui. Tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor Jesus, a vida dessa pessoa. O Senhor está aqui no nosso meio. Age na vida de todos, meu Senhor, de pessoa em pessoa. Eu não conheço o desafio, a dificuldade, meu Senhor. Mas eu peço que o Senhor venha renovar, venha fortalecer a fé dessa pessoa. Que o Senhor Jesus, nessa noite, venha levantar a fé dela e venha tirar toda a angústia da alma que resistiu até aqui. Faz a alma dela livre, faz o corpo físico livre de todo o mal, de toda a enfermidade. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Que a Tua presença cresça sobre ela aqui nessa noite, dando fé, dando ânimo para ela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela semana dessa pessoa, meu Pai. Clamamos para que o Senhor venha abençoar por onde ela andar. O Senhor Jesus falou que Ele tinha capacidade de orar a Ti, Pai, e de clamar para o Senhor enviar 12 legiões de anjos. E nós clamamos por isso, Senhor, para a destruição de todas as trevas que têm se levantado contra essa pessoa e que queira se levantar durante essa nova semana. Que toda a fortaleza do inferno venha a ser destruído pelo Teu poder. E que o Senhor, Deus, venha dirigir, abençoar a todos que se encontram aqui nesse ambiente, que estão nos assistindo em casa. Que a Tua presença venha sobre todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelo familiar, meu Pai, de todos que se encontram aqui em casa, clamando pela salvação, clamando, Deus, a Ti pela libertação da nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os demônios que têm se levantado contra os familiares são amarrados aqui nessa noite. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora, soltem os familiares agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos, Pai, aqui diante de Ti nessa noite, a Fátima, Senhor, o Anderson, o Seu Ostílio, meu Pai, que o Senhor venha agir na saúde deles, tirando, meu Pai, toda a enfermidade, todo o mal-estar, Senhor. Age com o Teu poder, onde eles estiverem agora, meu Pai, visita eles, abençoando, fortalecendo, e que o Senhor venha trazer a solução, Pai, para o problema da saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos pelo Teu socorro por essas pessoas. E já Te louvamos e Te agradecemos, porque tantas outras nós clamamos aqui, e o Senhor atendeu o nosso clamor. Não vai ser diferente hoje à noite, meu Pai. Haja a favor dessas vidas, dessas pessoas. Oramos para que o Senhor venha trazer a Tua paz sobre Israel, meu Pai.
Age ali naquele conflito que há, meu Pai. Age com o teu poder ali a favor, meu Pai, de Israel. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Senhor, nos dá, meu Pai, um bom retorno às nossas casas, um bom descanso, um bom despertar neste domingo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.